Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente então vai dar início aí à nossa primeira aula virtual aí de Química Orgânica. Na semana passada eu cheguei a gravar a aula ao vivo para vocês, só que acabou dando um probleminha e a aula foi cortada na metade. Então hoje, para não dar nenhuma confusão, eu vou retomar desde o início da nossa última aula, a aula que foi virtual. E a gente então vai revisar o comecinho que a gente chegou a ver. E depois a gente vai entrar nos assuntos que foram cortados na nossa aula. Então, o que a gente vai ver um pouco hoje vai ser os tipos da cadeia orgânica e os hidrocarbonetos. O que a gente vai ver em relação aos tipos de cadeia orgânica? A gente vai aprender a classificar as cadeias orgânicas de acordo com as características delas. E o primeiro tipo de classificação de uma cadeia orgânica vai ser de acordo com o fechamento da cadeia. O que seria isso? Existem cadeias que são abertas ou acíclicas e cadeias que são fechadas ou cíclicas. O que seria uma cadeia aberta ou fechada? Na cadeia aberta, nós vamos ver que elas formam uma espécie de uma cadeia linear, igual a gente está vendo no exemplo aqui. Os carbonos da ponta, eles não têm nenhum outro carbono ligados a ele, então eles formam uma cadeia aberta. Então eles têm por definição que é quando o encadeamento dos átomos não sofre nenhum fechamento. Justamente por isso que essa cadeia é denominada aberta ou acíclica. O que seria uma cadeia fechada ou cíclica? Tem por definição que é quando o ciclo na cadeia quando há fechamento na cadeia, formando-se um ciclo ou um núcleo ou um anel. O que seria esse ciclo, esse núcleo, esse anel? Justamente esse tipo de cadeia aqui, ó. Formou aqui uma espécie de um núcleo, de um ciclo. Então é quando essa cadeia ela é considerada como fechada. Todos os carbonos estão ligados a pelo menos outros dois carbonos. Então por isso que essa cadeia é chamada como uma cadeia fechada ou cadeia cíclica. Então na cadeia aberta a gente forma aqui essa espécie de cadeia, que é uma cadeia linear, que é uma cadeia aberta. E na cadeia fechada, nós formamos essa espécie desse ciclo aqui, ó, que é a cadeia que se fecha, que todos os carbonos são ligados a pelo menos outros dois carbonos, beleza? Então, o segundo tipo de classificação da cadeia carbônica vai ser de acordo com a disposição dos átomos. Então, o que seria esse tipo de classificação de acordo com a disposição dos átomos? A gente tem a cadeia que é chamada de normal e a cadeia que é chamada de ramificada. Na cadeia normal, a gente tem um exemplo aqui da cadeia aqui de baixo. Ó. Ela é uma cadeia normal e não existe nenhum átomo que foge da nossa cadeia carbônica aqui. Ó. Não tem nenhum átomo que está ligado fora da nossa cadeia carbônica. Então, quando não tem nenhum átomo ligado fora da nossa cadeia carbônica, a gente chama esse tipo de cadeia normal. Então, é quando o encadeamento segue uma sequência única, aparecendo somente carbonos primários e secundários. Numa cadeia normal, então, se a gente analisar todos os carbonos, eles vão ser primários e secundários. Não vai existir nenhum carbono terciário, nenhum carbono quaternário em uma cadeia normal. Na cadeia normal só existem carbonos primários e secundários. Não existe nenhum carbono aqui ligado fora dessa nossa cadeia. Agora, a cadeia ramificada, vão surgir ramos ou ramificações. O que seriam esses ramos ou essas ramificações? Vão ser justamente esses carbonos ligados fora da nossa cadeia. Eles fazem parte da cadeia, mas eles são ligados por fora. Isso é chamado de ramificação. Então a gente tem aqui a nossa cadeia principal e ligado à nossa cadeia principal a gente tem esses dois carbonos aqui, ó, que são chamados de ramificação. Então, na cadeia ramificada, além dos carbonos primários e secundários, vão ter também carbonos terciários e também, às vezes, carbonos quaternários. Então, por exemplo, eu tenho essa ramificação, eu posso ter mais de uma ramificação na minha cadeia. Eu posso ter, por exemplo, mais uma ramificação aqui, ó, uma ramificação aqui embaixo, uma ramificação aqui em cima. Então, a cadeia ela pode ter mais de uma ramificação. Se ela tiver uma, duas, três, quatro ramificações, ela vai ser uma cadeia ramificada. Se ela não possui nenhuma, então ela vai ter somente carbonos primários e secundários e ela vai ser uma cadeia normal. O terceiro tipo de classificação é de acordo com o tipo de ligação. Esse tipo de classificação é bem simples, é de acordo com o tipo de ligação. Então a cadeia ela vai ser saturada ou insaturada.
que é uma cadeia saturada? É quando só existem ligações simples entre os átomos de carbono. Então, quando a gente for classificar uma cadeia como saturada, a gente vai analisar as ligações somente entre os átomos de carbono. Analisando essa cadeia aqui, ó, a gente vê que só existem ligações simples entre os átomos de carbono. E no exemplo aqui de baixo, só existem ligações simples também entre os átomos de carbono. A ligação dupla está sendo entre o átomo de oxigênio, então ela não é considerada uma ligação dupla na cadeia carbônica aqui. Agora, o que seria uma cadeia insaturada? Cadeia insaturada é que, além das ligações simples, vão aparecer também ligações duplas ou ligações triplas. Então, aqui ó, nesse exemplo, a gente tem uma ligação dupla aqui. Nesse outro exemplo, a gente tem uma ligação tripla aqui. Então, essas ligações duplas ou triplas, elas estão acontecendo entre os átomos de carbono. Então, como elas estão acontecendo entre os átomos de carbono, ela é considerada uma insaturação. Então, esse tipo de cadeia aqui ó, é considerado insaturada. E esse tipo de cadeia é uma cadeia saturada. Beleza? Cadeia saturada só existe ligação simples entre os átomos de carbono. Cadeia insaturada existe, além das ligações simples, podem aparecer ligações duplas ou triplas. O próximo tipo de classificação é de acordo com a natureza dos átomos. A gente chegou a ver nas últimas aulas sobre o heteroátomo. O que é o heteroátomo? É aquele átomo que não seja nem carbono nem hidrogênio que está ligado entre dois carbonos. Isso é o chamado heteroátomo. Então, o que seria uma cadeia homogênea? Uma cadeia homogênea só vão existir átomos de carbono e hidrogênio. Não vão existir heteroátomos na cadeia homogênea. Então, nesse exemplo aqui, ó, nós só temos átomos de carbono aqui. E vão ter os átomos de hidrogênio, por exemplo, aqui. Ó. Então, nessa cadeia aqui, nessa cadeia homogênea, só existem os átomos de carbono. Nesse outro exemplo aqui de baixo, também. Só existe ligação entre os átomos de carbono. O átomo de oxigênio ele não está se ligando diretamente na cadeia carbônica. Ele não está participando diretamente da cadeia carbônica. Então, ele não é considerado um heteroátomo. E essa cadeia aqui, o segundo exemplo, também é um exemplo de uma cadeia homogênea. Para a cadeia ser considerada heterogênea, na cadeia vai precisar existir um heteroátomo, que não seja nem carbono nem hidrogênio. Então, esse heteroátomo vai ter que estar ligado sempre entre dois átomos de carbono. Olha os exemplos aqui. Nós temos o nitrogênio ligado entre dois átomos de carbono e o oxigênio aqui também, ó, ligado entre dois átomos de carbono. Esses dois exemplos de cadeia são cadeias heterogêneas. Por quê? Porque a gente tem o heteroátomo, que é o átomo que está ligado entre dois átomos de carbono, beleza? Então, bem simples também, cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Quando a gente vai classificar uma cadeia carbônica, a gente vai classificar de acordo com essas 4 classificações que a gente viu aqui. Ó. Então, a cadeia ela pode ser fechada, normal, saturada e homogênea, por exemplo. Então, não existe somente, por exemplo, uma cadeia que é homogênea ou heterogênea somente. A cadeia ela pode ser homogênea, ela pode ser aberta, ela pode ser saturada e ela pode ser ramificada. Então, podem existir esses 4 tipos de classificação em uma só cadeia orgânica. Isso a gente vai analisar mais para frente, como que a gente vai classificar essas cadeias. Então, a definição dessas classificações são essas. Esse último tipo de classificação é uma classificação muito mais específica, que é a classificação dos aromáticos. O que seriam aromáticos, compostos aromáticos? Um composto aromático é algo bem específico, que eu disse. Um composto aromático ele vai ser uma cadeia fechada que possua 6 átomos de carbono. Vai ser só isso? Não. Esses 6 átomos de carbono possuem ligações duplas e simples alternadas. Ó. Olha aqui. Ligações duplas e simples alternadas. Então aqui eu tenho uma ligação simples, aqui uma ligação dupla. Uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples, outra ligação dupla. Então o composto aromático ele vai ser somente dessa maneira aqui. Ó. Um composto fechado, uma cadeia fechada com 6 carbonos que possuam ligações duplas e simples alternadas. Ele também pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Então a gente representou pela maneira de bastão, que a gente também viu nas aulas, ou ele pode ser representado com um círculo no meio. Por que ele pode ser representado com esse círculo? Porque essas ligações duplas elas podem ir pulando, mudando de posições, formando tipo, uma espécie de um ciclo.
Então, elas são representadas dessa maneira justamente por causa disso. O composto aromático ele tem justamente esse nome porque o composto aromático ele apresenta um aroma, um odor específico dele. Justamente por isso que ele é chamado de aromático. Então, essa estrutura aqui que a gente viu é a estrutura de um composto aromático. Esse é o composto aromático mais simples que existe. Ó. Ele é chamado de benzeno. Benzeno é o composto aromático mais simples que existe. Existem outros compostos aromáticos? Sim, existem uma diversidade de compostos aromáticos. Então, mas todos vão apresentar essa estrutura específica aqui. Ó. Então, por exemplo, um composto aromático diferente desse. Além dessa estrutura, ele pode ter, no lugar desse hidrogênio aqui, ó, uma outra cadeia muito grande aqui. Então, os compostos aromáticos eles podem variar, mas todos vão apresentar essa estrutura inicial aqui. Ó. Beleza? Vamos resolver um exercício então, só para a gente fixar um pouco mais dessa ideia. O exercício ele pede a cadeia carbônica que seja acíclica, ramificada, homogênea e insaturada. Lembra que eu falei que uma cadeia carbônica ela vai ser classificada de acordo com as nossas 4 definições que a gente viu aí anteriormente. Então, o exercício ele pediu qual dessas 5 cadeias aqui, ó, que é acíclica, ramificada, homogênea e insaturada. Tudo isso daqui em uma cadeia só. Então a gente vai ter que analisar caso por caso para ver qual dessas cadeias aqui que vão se enquadrar nesses quesitos que o exercício pediu. Primeiro, vamos passo a passo. Ó. Primeiro vamos ver quais cadeias aqui que são acíclicas, para a gente ir eliminando já. Antes de eu resolver, se vocês quiserem pausar o vídeo e resolverem sozinhos, aí vocês depois resolvam junto comigo para ver se vocês acertaram. Então pausem o vídeo, tentem resolver o exercício sozinho, e agora eu vou resolver com vocês. Ó. Primeiro, ele quer uma cadeia acíclica. Olhando para todos os exemplos aqui, eu consigo ver que praticamente todos são cadeias acíclicas. O que seria uma cadeia acíclica? É aquela cadeia que é aberta, igual a gente viu aqui no primeiro caso. Ó. Cadeia aberta ou acíclica. Então, olhando todos os exemplos, a única que não é acíclica é a alternativa B. A alternativa B não possui cadeia acíclica, então a gente já descarta ela logo de primeira. Agora a gente precisa achar uma cadeia que seja ramificada. Ó. Cadeia ramificada a gente viu aqui na segunda definição, que é esse tipo de cadeia aqui, ó, que possui uma ramificação. Então, olhando todos os exemplos aqui, ó, batendo o olho, eu vejo que na alternativa A não possui nenhuma ramificação. Ó. Aqui eu tenho somente a cadeia principal. Eu vou redesenhar essa cadeia aqui embaixo, ó, só representando os carbonos, sem representar os hidrogênios. Ó. Aqui eu desenhei essa mesma cadeia. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Igual aqui, ó. Tenho 1, o segundo aqui, 3, 4, 5. Eu redesenhei aqui, ó. Se eu observar, eu não vejo nenhuma ramificação nessa cadeia. Então a alternativa A não pode ser também. Olhando a alternativa C, ó, eu possuo uma ramificação aqui em cima. Ó. Esse CH3 é uma ramificação. Na D eu tenho 2 ramificações aqui embaixo, ó. E na E eu tenho 3 ramificações aqui embaixo. Ó. Então, por enquanto eu ainda estou entre C, D e E. Agora eu preciso de uma cadeia que seja homogênea. Cadeia homogênea, então, não pode possuir heteroátomos. Olhando aqui os 3 que faltaram para a gente, eu já consigo eliminar qual? Eu elimino a alternativa D. Por quê? Olha aqui o heteroátomo aqui nessa molécula orgânica. Então, eu possuo um heteroátomo. Ele está entre 2 átomos de carbono. Ó. Isso daqui é um átomo de carbono e aqui tem o outro átomo de carbono. Esse heteroátomo, então, ele torna a cadeia heterogênea. E o exercício pediu uma cadeia homogênea. Olhando a C aqui, ó, eu tenho esse oxigênio e esse oxigênio aqui embaixo. Mas eles não estão entre 2 átomos de carbono. Aqui eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho outro oxigênio. O átomo de carbono está aqui, ó. Então, os átomos de oxigênio eles não estão entre os átomos de carbono. Por isso que eles não são heteroátomos. Mesmo exemplo desse daqui, ó. Ele não está entre 2 átomos de carbono, então ele não é um heteroátomo. Então a gente está entre C e E. Agora ele precisa de uma cadeia que seja insaturada. O que é insaturação? A gente viu aqui, ó. Cadeia insaturada é a cadeia que possui ou ligação dupla ou tripla. Batendo o olho, ó, eu vejo que na alternativa C eu não possuo nenhuma ligação dupla.
De novo, eu tenho uma ligação dupla aqui, mas essa ligação dupla está no átomo de oxigênio. Então a alternativa C não pode ser. Agora na alternativa E, eu tenho uma ligação dupla aqui e uma ligação dupla aqui. Essa ligação dupla está entre os átomos de carbono, porque aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu também tenho um. Aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui eu também tenho um. Então, a alternativa correta desse exercício vai ser a alternativa E. Beleza? Então eu tenho mais um exercício aqui, ó, que é um exercício do Enem, que é um exercício muito conhecido por várias pessoas aí. O exercício do NanoKid. Ele dá um enunciado falando aqui. As moléculas de nanoputions lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid representado na figura. Então essa é a estrutura do NanoKid. Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? Isso a gente já viu aí umas 2, 3 aulas atrás. Ó. A classificação dos carbonos entre carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. O que é um carbono quaternário mesmo? É um carbono que está ligado a outros 4 carbonos. Então, de novo, dá um tempinho, pausem o exercício, analisem a estrutura do NanoKid e tentem achar qual que é a parte da estrutura que tem o carbono quaternário. Agora a gente resolve o exercício juntos. Eu vou desenhar aqui, ó, o braço do NanoKid para vocês. Eu tenho o braço do NanoKid aqui, eu vou representar ele aqui do lado, ó. Então eu vou começar representando a partir dessa ligação tripla aqui, ó. Eu só não vou representar os hidrogênios, tá bom? Então eu tenho um carbono, aí eu tenho a ligação tripla que eu mostrei aqui, ó, que é essa daqui. Aí aqui nessa outra pontinha eu tenho um outro carbono, tenho mais uma ligação. Aqui, bem no comecinho da mão dele, tenho um carbono. E esses 3 dedos dele aí são 3 carbonos. Ó. 1, 2, 3. Então, aonde que eu tenho carbono quaternário? Justamente aqui, ó. Esse carbono aqui é um carbono quaternário. Ele está ligado a esse carbono, esse e esse. Então, o carbono quaternário do NanoKid está bem na mão dele. Ó. A alternativa correta vai ser a mãos. Beleza? O carbono quaternário está bem nas mãos do NanoKid. E aqui a gente tem 5 exemplos para a gente poder classificar essas cadeias carbônicas de acordo com as definições que a gente acabou de ver. Então eu tenho 5 cadeias. Tentem classificar 5 cadeias lá entre aberta ou fechada, saturada ou insaturada, normal ou ramificada e homogênea ou heterogênea. Essas 4 definições nessas 5 cadeias aqui. Ó. Aí eu vou classificar com vocês agora. O primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia que ela é aberta, né? Não forma nenhum ciclo, então essa cadeia é aberta. O que mais? Ela é normal ou ela é ramificada? Ela é uma cadeia normal, né? Não possui nenhuma ramificação nela. Então, uma cadeia normal. Ela é saturada ou insaturada? Ó, somente ligações simples. Então, ela é saturada. Homogênea ou heterogênea? Só tem átomos de carbono. Então, ela vai ser homogênea. Beleza? Então, se você classificou essa cadeia dessa maneira aqui, está correto. Vamos para essa do lado agora. Ó. Eu tenho aqui uma cadeia aberta novamente, certo? Não forma nenhum ciclo, ela não se fecha, então ela é de novo aberta. Ela é normal ou ela é ramificada? Se a gente observar, ó, a cadeia principal está bem aqui. E embaixo da cadeia principal a gente tem uma ramificação, que é esse carbono aqui. Ó. Então ela é ramificada dessa vez. Saturada ou insaturada? Olha aqui a ligação dupla. Ó. Então ela é insaturada por causa que ela possui uma ligação dupla. Homogênea ou heterogênea, ela vai ser homogênea de novo, porque não existe nenhum átomo que não seja carbono aqui. Beleza? Então, classificamos a próxima, agora vamos para essa aqui embaixo. Ó. De novo, nós temos uma cadeia aberta, certo? Não se fecha, então ela é aberta. Uma cadeia normal ou ramificada. Se a gente analisar a cadeia principal está bem aqui. Embaixo da cadeia principal nós temos de novo uma ramificação. Então essa aqui é ramificada. Saturada ou insaturada? Ó. Nenhuma ligação dupla, nem tripla, então saturada. Homogênea ou heterogênea? Agora nesse caso a gente tem um heteroátomo. Ó. O átomo de enxofre, que é o S, está entre 2 átomos de carbono, então ela é heterogênea. Beleza?
Próximo exemplo, então, se a gente observar aí agora, essa cadeia aqui, ela é aberta ou ela é fechada? A gente tem aqui a cadeia aberta, mas a gente tem um pouquinho aqui em cima. Como que a gente analisa? A cadeia que a gente vai analisar vai ser justamente essa daqui, ó, porque é a cadeia que tem mais carbonos e é a cadeia, então, que vai ser a cadeia principal que a gente chama. A cadeia principal, no caso, vai ser essa daqui, e essa cadeia aqui ela é fechada, ou ela é cíclica, como você preferir. Essa cadeia é fechada. E o que está fora dessa cadeia aqui? Como que eu chamo? Eu chamo de ramificação. Então ela é como uma cadeia fechada e ramificada. Ela tem ligação dupla, então ela é insaturada também. E ela é homogênea porque só possui átomos de carbono. Beleza? Agora o último exemplo, nós temos de novo, essa cadeia vai ficar mais fácil de visualizar, né? Ela é uma cadeia fechada. Insaturada, possui duas ligações duplas. Ela é normal, não possui nenhuma ramificação. E ela é heterogênea, porque esse átomo de oxigênio está entre os dois átomos de carbono. Então ela é heterogênea. Beleza? Então a gente resolveu os cinco exemplos para fixar melhor um pouco dessa ideia das classificações que a gente viu. Agora a gente tem um próximo conceito aqui na química orgânica que ele é bastante importante também. Esse conceito é chamado de fórmula molecular. É algo bem simples, ó, eu coloquei até a definição aqui do lado. O que é a fórmula molecular? É a fórmula de uma molécula orgânica que representa a quantidade de cada átomo presente no composto. Então, essa estrutura aqui é a estrutura de uma molécula orgânica. Como que eu faço a fórmula molecular dela? É simples. Eu só vou contar a quantidade de cada átomo que existe nessa molécula. Como eu só tenho átomos de carbono e átomos de hidrogênio, então eu vou contar primeiro a quantidade de átomos de carbono. Se eu for contar, eu vou ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono. Então eu represento igual eu coloquei aqui, ó, C11. Se eu for contar os hidrogênios, eu vou contar ao todo que existem 22, então H22. A fórmula molecular então vai ser somente isso, ó. Eu vou representar a quantidade de cada composto que existe na minha molécula orgânica. E essa fórmula aqui, esse tipo de representação da molécula orgânica, como que eu chamo? Eu chamo de fórmula estrutural. Então a fórmula que representa a estrutura da minha molécula é a estrutural, e a que representa somente a quantidade dos compostos é a fórmula molecular. Beleza? Então fórmula molecular é somente isso. Aqui eu vou ter um exercício para a gente exemplificar o que seria essa fórmula molecular. O exercício ele quer saber a fórmula molecular de um hidrocarboneto com cadeia carbônica, que seria essa daqui, ó. Então ele quer saber qual que é a fórmula molecular dele. Primeiro, o que seria esse hidrocarboneto? Hidrocarboneto a gente vai ver já o que é. Mas nesse exercício a gente nem precisa saber o que seria um hidrocarboneto. A gente fez até uns exemplos assim na sala de aula. Aqui eu tenho só os átomos de carbono e eu tenho que colocar os hidrogênios que faltam nesses átomos de carbono. Então vou dar um tempo para vocês pensarem qual que seria a fórmula molecular desse exercício. Pausem o exercício, tentem resolver. Agora vamos resolver juntos. Ó. Aqui, esse átomo de carbono está fazendo somente uma ligação com um átomo aqui do lado, que é o átomo de carbono vizinho a ele. Então ele precisa de 3 hidrogênios para formar as 4 ligações. Esse átomo do lado ele já está fazendo 4 ligações, esse também. Esse aqui está fazendo 3, ó. Falta um hidrogênio. Esse faz 3, então falta 1. Mesma coisa para esse e mesma coisa para esse. Agora esse daqui faz uma ligação tripla, então falta somente um hidrogênio. Se a gente for contar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 átomos de carbono e hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazendo a fórmula molecular então desse composto, seria C9H8. Olhando aqui, ó, a alternativa correta é a alternativa A, beleza? Próximo exercício então. O exercício ele fala: o medicamento disulfiram, cuja fórmula estrutural está representada abaixo, tem grande importância terapêutica e social, pois ele é utilizado no tratamento do alcoolismo.
A administração de dosagem adequada provoca no indivíduo uma grande intolerância a bebidas que contenham etanol. A fórmula estrutural do disulfiram é essa daqui que o exercício deu. O que ele quer saber da gente? Qual que é a fórmula molecular dele? Como que a gente faz isso? A gente somente vai contar a quantidade de cada elemento, ó, começando sempre pelo carbono. Então, carbono. Quantos átomos de carbono eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Então, vai ser C10. Na sequência, a gente vai contar os hidrogênios. Então, C10H. Aqui eu tenho 3, com mais 3, 6, com 2, 8, 10, 12, 15, 17, 20. H20. Agora eu vou para os nitrogênios. H20 eu tenho 1 nitrogênio, 2 nitrogênios somente, N2 e os enxofres, que são os S no final. Tenho 1 enxofre, 2 enxofres, 3 enxofres, 4 enxofres, S4. Essa é a fórmula molecular do disulfiram. Somente isso. Bem simples, né? A fórmula molecular. Então vamos dar sequência aqui, ó. Lembra que eu tinha comentado dos hidrocarbonetos? Agora a gente vai entender o que é um hidrocarboneto. Primeiro, o hidrocarboneto ele é uma função orgânica. Na química orgânica e na química orgânica, a gente divide os compostos em funções. Na química inorgânica, a gente tem poucas funções, que são a função ácido, função base, função sal e função óxido. Isso vocês vão ver mais para frente, na frente de Química 1. Na química orgânica, a gente tem uma grande infinidade de funções orgânicas, que a gente vai ver todas aí ao redor do nosso curso de Química Orgânica. Então, na química orgânica, a gente tem bastante funções, muito mais que na inorgânica. A primeira função da química orgânica, a função mais simples, é a função dos hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? É uma classe de compostos orgânicos que só apresentam átomos de carbono e hidrogênio. Então, como que a gente vai identificar um hidrocarboneto? A gente bate o olho numa molécula orgânica e identifica um hidrocarboneto. Se nessa molécula orgânica só existe átomo de carbono e só existe átomo de hidrogênio, vai ser um hidrocarboneto. Então, todos os hidrocarbonetos possuem somente átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Vai ser dessa maneira que a gente identifica um átomo e uma molécula orgânica que é um hidrocarboneto. Já no nome dela já diz, ó, hidro vem de hidrogênios, carbonetos de carbonos. A classe dos hidrocarbonetos ela engloba uma grande variedade do petróleo e seus derivados. Então, o petróleo e os derivados do petróleo, como querosene, gasolina, essas coisas, são hidrocarbonetos. Aqui eu tenho exemplos de hidrocarbonetos. Ó. O metano, que é o gás natural, ele é um hidrocarboneto. O butano, que é o gás de cozinha, ele também é um hidrocarboneto. O butano, a grande curiosidade dele é que o butano ele é inodoro. O que seria um gás inodoro? Ele é um gás que não tem cheiro. Como que a gente sente o cheiro do gás de cozinha quando ele vaza? Porque eles acrescentam um produto, um componente no butano para ele exalar um gás, para a gente saber quando está vazando ou não o nosso gás de cozinha. Então, esse é a estrutura do butano, que também é um hidrocarboneto. Ó. Se a gente observar, só tem carbono e só tem hidrogênio. E um outro exemplo é a estrutura do octano, que é uma estrutura existente na gasolina. Também, outro exemplo de hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, beleza? Então, hidrocarbonetos, só isso. São átomos, estruturas orgânicas que só possuem carbono e hidrogênio. Eu cheguei a comentar do petróleo. O petróleo ele foi formado há milhões de anos atrás. Como que o petróleo se formou? Ele se formou a partir da decomposição de restos de animais e vegetais. Então, esses animais e esses vegetais eles foram se decompondo ao redor de milhões de anos sob altas pressões e altas temperaturas. Então, os animais, os vegetais morriam e se depositavam no solo. Esse solo ia sendo coberto por vários sedimentos e, ao passar de milhões de anos, foi formado o petróleo. Então, o petróleo geralmente é encontrado na parte de baixo dos oceanos, no solo encontrado abaixo dos oceanos. E aqui eu tenho um exemplo da destilação fracionada do petróleo. A destilação fracionada é um processo de separação de misturas.
É como a gente separa os componentes, os derivados do petróleo. Então, a 20 graus Celsius a gente consegue retirar o gás natural, a 70 graus Celsius alguns produtos químicos, a 140 os combustíveis para veículos, 190 querosene, 270 graus a gente consegue retirar o óleo diesel, a 320 combustíveis para calefação, 335 alguns lubrificantes e a 350 o asfalto que a gente retira na forma de piche, ele também é um derivado do petróleo. Agora então a gente vai entrar em uma classe muito importante da química orgânica, que é a classe dos alcanos. Na química orgânica a gente divide os compostos dentro da... Na química orgânica não, perdão. Nos hidrocarbonetos a gente divide os compostos em grupos, em alguns subgrupos dos hidrocarbonetos. Quais são esses subgrupos? A gente vai ver os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. E a gente vai saber como que a gente identificam alcano, alceno, todos esses grupos nos hidrocarbonetos. Então, como eu disse, um alcano ele é um grupo dos hidrocarbonetos. O que vai ser um alcano? Um alcano é um composto de cadeia aberta, que a gente viu lá, uma cadeia aberta, que só faz ligação simples. Então, um alcano é basicamente isso. É um composto de cadeia aberta que faz ligação simples. Se você observar um hidrocarboneto e você vê que ele tem cadeia aberta e só faz ligação simples, então ele é um alcano. Ele pode ter ramificação, ele pode ter ramificação, mas ele continua sendo um alcano. Ele só não pode ter insaturação, né? Porque se ele tiver uma insaturação, ele não vai fazer somente ligações simples. Então, alcano é só isso, composto de cadeia aberta que faz ligação simples. E um alcano ele pode ser representado por essa fórmula geral aqui, ó. O que é essa fórmula geral? A gente utiliza ela para representar a fórmula molecular dos alcanos. Todos os alcanos seguem essa fórmula geral aqui, ó, que é a fórmula CnH2n mais 2. O que significa esse N? N é o número de carbonos. Então, se a gente for utilizar essa fórmula geral aqui para fazer nesse exemplo aqui desse alcano, ó, eu falei que N é o número de carbonos. Aqui a gente tem 4 carbonos, então seria C4 H2N vai ser 2 vezes 4, que dá 8, mais 2, 10. H10. Se a gente for contar aqui, a gente vai ver que tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, todos os alcanos vão seguir essa fórmula geral aqui, ó. Essa fórmula geral é muito mais fácil, por exemplo, a gente ver quando tiver uma molécula muito grande. A gente, somente utilizando essa fórmula geral, a gente consegue chegar na fórmula molecular do alcano. Todo alcano, então, segue essa fórmula geral aqui. E os alcenos? Alcenos são compostos de cadeia aberta que fazem uma ligação, eu coloquei errado aqui, ó, não é simples, é uma ligação dupla. Dupla. Se os alcanos são compostos de cadeia aberta que fazem só ligações simples, os alcenos são compostos de cadeia aberta também, que eles fazem uma ligação dupla. Então, alceno é quase igual ao alcano, só que nesse caso ele vai fazer uma ligação dupla. Não se enganem, é só uma ligação dupla para ele ser um alceno. Então, o alceno é outro grupo dos hidrocarbonetos que eles têm a definição assim, composto de cadeia aberta que faz uma ligação dupla. Eles também têm a fórmula geral deles, ó. É bem parecida com a dos alcanos, se vocês voltarem aqui para ver, ó. CnH2n mais 2, só que nesse caso a deles é CnH2n só. Nesse exemplo aqui embaixo a gente tem um alceno, ó. Só faz uma ligação dupla, cadeia aberta, então é um alceno. Se a gente for fazer essa fórmula geral para esse alceno, vamos contar a quantidade de carbonos, lembram? Esse N é a quantidade de carbonos. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Vai ser C7 H2N. Então, 7 vezes 2, 14. C7H14 é a fórmula molecular para esse alceno aqui, ó. Todos os alcenos vão seguir essa fórmula geral. Uma coisa que fica fácil nos alcenos é a quantidade de carbonos para os alcenos é sempre a metade da quantidade de hidrogênios. Ó. Aqui eu tenho 14 carbonos, 7 hidrogênios. Se eu tivesse um alceno com 20 carbonos, eu teria 40 hidrogênios. Então, a quantidade de carbonos é a metade da quantidade de hidrogênios para os alcenos, justamente por causa da fórmula geral deles.
próximo grupo dos hidrocarbonetos são os alcinos. Eles são bem parecidos com os alcenos e alcanos também, só que eles têm uma particularidade. Ó. Eles são compostos de cadeia aberta que fazem uma ligação, aqui está errado também, fazem uma ligação tripla. Os alcinos, então, são compostos de cadeia aberta que fazem uma ligação tripla. A fórmula geral dos alcinos é essa daqui, ó. É bem parecida com as outras duas que a gente viu, só que ela é CnH2n menos 2. Lembra que a dos alcanos era CnH2n mais 2? A dos alcinos, ó, em vez de ser mais 2, é menos 2. Então, o que é um alcino? Composto de cadeia aberta que faz uma ligação simples. No exemplo aqui, a gente tem um alcino, ó, cadeia aberta, ele está fazendo uma ligação simples aqui. Se a gente for fazer essa fórmula geral para ele, a gente conta a quantidade de carbonos primeiro. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai ser C9, esse C ficou meio feio, né? C9, H2N, então vai ser 2 vezes 9, certo? 2 vezes 9 dá 18, menos 2, 16. CnH16. Todos os alcinos também vão seguir essa fórmula geral aqui que a gente viu. Então as fórmulas gerais esses grupos de hidrocarbonetos são bem parecidas, só muda esse finalzinho. E nesse quadro aqui a gente tem representado todos os subgrupos dos hidrocarbonetos. Então esse daqui a gente já viu, ó, os alcanos. A gente viu que alcanos são compostos de cadeia aberta que fazem uma ligação simples. Os alcanos também podem ser conhecidos como parafinas. Nós temos os alcenos, que eles são conhecidos também ou como alquenos ou como olefinas. Então, alcenos, o que são? Compostos de cadeia aberta que fazem uma ligação dupla. Aqui a gente tem um exemplo de um alcano, um exemplo de um alceno. Aqui um alcino, que também é conhecido como alquino. É um composto de cadeia aberta que faz uma ligação tripla. Aqui um exemplo de um alquino. Agora, esse subgrupo aqui, ó, a gente não chegou a ver, por enquanto. Os alcadienos ou dienos, eles são compostos de cadeia aberta que fazem duas ligações duplas. Eles são bem parecidos com os alcenos, só que em vez de fazer uma só, eles fazem duas. Então eles são chamados de alcadienos ou dienos somente. Aqui a gente tem um exemplo de um alcadieno. Ó. É um composto de cadeia aberta que está fazendo duas ligações duplas. A fórmula geral dos alcadienos, ó, ela é igual a dos alcinos, CnH2n-2. Outro grupo dos hidrocarbonetos são os ciclanos. Ciclanos, eles são compostos de cadeia fechada que fazem ligações simples. Ó. Muito parecido com os alcanos, só que em vez de fazer a cadeia deles serem abertas, a cadeia dele é fechada. Então, o ciclano é um composto de cadeia fechada que faz só ligações simples. Olha a fórmula geral do ciclano aqui, ó. A fórmula geral dos ciclanos é igual à fórmula geral dos alcenos. Ó. É CnH2n. E para o cicleno, o que são ciclenos? Bem parecido com ciclanos. Eles são compostos de cadeia fechada, só que eles fazem uma ligação dupla. Aqui a gente tem o exemplo de um cicleno. Ó. Cadeia fechada e está fazendo uma ligação dupla. A fórmula geral do cicleno é igual a dos alcadienos, que é igual a dos alcinos também. Ó. CnH2n-2. E os compostos aromáticos a gente já viu. São compostos que contêm 6 carbonos e ligações duplas e simples alternadas. Os aromáticos eles não possuem uma fórmula geral. Beleza? Então esses são todos os grupos dos hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Aqui a gente tem um exercício. Ó. Um dos hidrocarbonetos de fórmula C5H12 pode ter cadeia carbônica. Então o exercício ele falou que um hidrocarboneto de fórmula C5H12, essa é a fórmula molecular desse hidrocarboneto, pode ter cadeia carbônica. Como que eu vou saber como que pode ser a cadeia carbônica desse hidrocarboneto aqui, ó, de fórmula C5H12? Primeiro tentem pensar um pouquinho, tentem resolver o exercício. Pausem aí. E agora vamos resolver juntos. Ó. Primeiro, ele é um hidrocarboneto. Primeiro passo desse exercício, ele é um hidrocarboneto.
Então ele só tem átomos de carbono e só tem átomos de hidrogênio, certo? Então qual que é a primeira alternativa que eu já elimino de cara aqui? Se ele é um hidrocarboneto e só tem átomos de carbono e hidrogênio, a cadeia não pode ser heterogênea, certo? Porque uma cadeia heterogênea ela tem átomos que são átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então a primeira alternativa que eu já elimino é a alternativa B. E agora, como que eu vou saber se a cadeia dessa molécula aqui ó, é saturada, ramificada, insaturada ou ramificada? Como que eu sei? Justamente através das fórmulas gerais aqui dos meus hidrocarbonetos. Primeiro, uma cadeia que é cíclica e saturada. Se essa cadeia é cíclica e saturada, então ela é fechada e não possui nenhuma ligação dupla. Quem que tem cadeia fechada e não possui nenhuma ligação dupla? O ciclano. Ciclano tem cadeia fechada e só faz ligação simples. Qual que é a fórmula geral do ciclano? CnH2n. Se a gente for olhar o exemplo aqui, ó, na fórmula que o exercício deu pra gente, é C5H12. Olha aqui, para os ciclanos, a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. E, no exemplo que o exercício deu, a quantidade de hidrogênios não é o dobro da quantidade de carbonos. Então, a gente já sabe que não é um composto cíclico de cadeia saturada, justamente por causa da fórmula geral do ciclano. Então, a alternativa A já não pode ser. A A e a B, então, a gente já eliminou. Vamos para a alternativa C. Cadeia cíclica e ramificada. Cadeia cíclica e ramificada pode ser tanto um ciclano quanto um cicleno. Ele não falou se ele é saturado ou insaturado, então pode ser qualquer um desses dois, ó. Ou ciclano ou cicleno. Então, a fórmula geral dos ciclanos a gente já viu. Então, o ciclano não vai ser. Vamos olhar agora a fórmula geral dos ciclenos. CnH2n menos 2. Então, vai ser CnH2n menos 2. Seria C5H2n, então seria 5 vezes 2 daria 10, menos 2 daria 8. Se fosse um cicleno, a fórmula molecular dele seria C5H8 e não C5H12. Ó, a fórmula molecular, a fórmula geral do cicleno, CnH2n menos 2. Então, não pode ser um cicleno também. Então, não é a alternativa C. A cadeia ela não pode ser cíclica e ramificada. Agora a alternativa D, aberta e insaturada. Se a cadeia ela é aberta e insaturada, então ela pode ser tanto um alceno, que tem cadeia aberta e insaturada, ou um alcino, né? Que o alcino também tem cadeia aberta e insaturada, que seria uma ligação tripla, e o alceno uma ligação dupla. A fórmula geral dos alcenos, a gente já viu, ó, CnH2n é igual a dos ciclanos. Ó. E a gente viu aqui no exercício que não pode ser um ciclano, justamente porque a fórmula geral ali não bate. E os alcinos possuem fórmula geral igual a dos ciclenos. Então, também não vai poder ser um alcino, porque se fosse um alcino, daria aqui C5H8, igual na alternativa de cima. Então, a alternativa D não pode ser também. Por eliminação, a gente chegou na correta já, na alternativa E, uma cadeia aberta e ramificada. Se a cadeia é aberta e ramificada, ele pode ser, por exemplo, um alcano. Aberta e ramificada, um alcano. Alcano tem fórmula molecular CnH2n mais 2. Vamos testar essa fórmula. Cn, então vai ser C5H2n. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Seria C5H12, que daria a alternativa E, que é a correta. Beleza? A gente usou as fórmulas gerais para conseguir resolver esse exercício aqui. Vamos para o próximo, então. Exercício da UFV, Universidade Federal de Viçosa. A fórmula molecular de um alquino com 3 átomos de carbono é... Então, primeiro tentem resolver esse exercício, pausem o vídeo, tentem resolver sozinhos primeiro. Agora, vamos resolver juntos. A fórmula molecular de um alcino com 3 átomos de carbono. Primeiro, se ele é um alcino, ele faz uma ligação tripla, correto? O alcino faz uma ligação tripla. E se esse alcino tem 3 átomos de carbono, como que a gente vai saber a fórmula molecular dele?
é só utilizar a fórmula geral dos alcinos. Ó. A gente tem aqui, ó, CnH2n menos 2. Então, CnH2n menos 2. 3 átomos de carbono, então o N é 3. Vai ser C3H2N. 2 vezes 3 dá 6, menos 2 dá 4. H4. Então a fórmula molecular para esse alcino aqui, ó, vai ser C3H4, alternativa correta, alternativa D de dado. Beleza? Próximo exercício. Qual das fórmulas moleculares representa um ciclano? Se a gente for voltar aos slides, a gente vai ver que a fórmula molecular do ciclano é CnH2n mais 2. Essa é a fórmula molecular geral, de um ciclano. Então, se a gente for ver, a fórmula geral do ciclano, essa fórmula que eu coloquei é dos alcanos. A do ciclano, na verdade, é CnH2n. Olha aqui. CnH2n é a fórmula do ciclano. Então, CnH2n. Essa fórmula CnH2n quer dizer o quê? Que a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbono, certo? Isso a gente viu. Então é só a gente olhar nas alternativas aqui, qual das alternativas tem o dobro de hidrogênios em relação aos carbonos. Ó. Olhando a A, a gente viu que 14 é mais que o dobro de 6, então não é a A. Na B, se a gente bater o olho, ó, 6 é metade de 12, então 12 é o dobro de 6. A correta seria a B. Olhando nas alternativas de baixo, ó, C6H10. 10 é menos da metade de 6, não pode ser a D também, ó, porque 8 não é metade, 8 não é o dobro, né, de 6, e a E também não pode ser. Então a correta seria a alternativa B de bola. Beleza? Bem simples esse exercício. Era só a gente recordar a fórmula geral do ciclano. E esse daqui foi o último exercício. Então a gente finaliza a aula por aqui, pessoal. Eu vou disponibilizar esses slides aqui no Drive, no grupo dos alunos para vocês, lá no Drive. Então, tenham uma olhada nos slides. Se vocês conseguirem ir acompanhando os slides junto com o vídeo, acho que facilita para vocês. Tentem resolver os exercícios sozinhos também. Eu vou também montar uma lista de exercícios à parte para vocês resolverem essa lista sozinhos. Aí vocês vão praticando um pouco desse conteúdo que a gente viu, beleza? Então, resolvam os exercícios. Estudem pelos slides. Qualquer dúvida podem me procurar no Facebook. A nossa aula de hoje vai ser isso, então. Na próxima aula a gente volta, pessoal. E até mais. Tchau, tchau.